Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou tratar de um tema que é deveras crítico e ao mesmo tempo bem controverso, que é IA, inteligência artificial, né? AI. Cria arte ou não? Né? A gente tem discutido isso ao longo de alguns anos já, faz pelo menos uns, que eu me lembro aqui, uns 3 anos, mais ou menos, desde quando começou a geração de imagens por inteligência artificial. Mas eu entendo, no meu ponto, que a gente já definiu que não, né, dando um disclaimer aqui, mas ainda existe essa discussão de se gera ou não. Ou então vamos discutir isso. Perceba bem nas palavras que eu estou usando, gere e criar, tá? Eu acho que tem que pensar um pouquinho nelas aí, beleza? Bom, vamos lá então pro vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos futuros, beleza? Então vamos lá. Ontem, né, o professor Adolfo, quem me segue nas redes sociais ou no Blue Sky e segue também o professor Adolfo no Blue Sky, ele postou uma matéria, eu vou trazer ela aqui, né? Essa matéria aqui, né, de que deixa eu dar um zoomzinho, de que o Ted Chiang, desculpa se eu sacrifiquei o nome aqui, falei totalmente errado, disse que usar o ChatGPT é um crime, tá? Então aqui ele está falando mais especificamente do ChatGPT, né? Mas eu quero tratar de meio que de forma abrangente esse tema de IA criar arte, né? E aqui ele está falando especificamente de usar o ChatGPT de forma com que gere conteúdo para você, né? Gere posts e etc e tal. Então, só dar uma passadinha rápida aqui, né? Então, o ponto principal dele aqui, que é essa parte de que é um crime, né? E aqui, meio que a matéria, ela traz um pouco dessa parte de trazer arte, de fazer arte, né? Porque a IA não vai fazer arte, por exemplo, né? Que foi ele mesmo que escreveu, né? No ano passado, em agosto do ano passado, né? Então ele argumenta algumas questões aqui relacionadas a IA não fazer arte. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí ele também traz aqui uma questão do ChatGPT. Então assim, existem dois contextos um pouco diferentes aqui, que é o seguinte. Hoje em dia as redes generativas, né, que a gente conhece como IA, mas na verdade são Generative AI, são redes que geram conteúdo. E aqui eu estou falando conteúdo, tá? Se é bom ou não o conteúdo, aí a gente vai. É outro nível de discussão, mas geram conteúdo. Existem, eu gostaria de classificar elas em 3 tipos, né? Tem a IA, que vai gerar algo que você como espectador, ou eu mesmo como leigo, considera arte. E eu vou colocar bem aspas aqui, tá? Que seriam, por exemplo, imagens, vídeos, som, né? Que é o que que nos remete normalmente, pelo menos a mim, tá? E eu acredito que talvez uma grande massa, que remete ao que seria arte. Por quê? Porque a gente está muito acostumado com quadros, com esculturas, né? Que são coisas que a gente tem em museus, por exemplo, e considera como arte, né? Expressões do ser humano, né? Livros, por exemplo, um texto, tem livros que muitos vão considerar que são obras de arte, por exemplo, mas não é uma coisa tão comum de você encontrar, por exemplo, num museu, e aí que remete a uma questão de arte. Então eu acho que tem uma diferença um pouco aqui em relação a isso, na percepção do que seria arte. Então, assim, para começar do início, arte é uma percepção, né? Então, assim, de certa forma, é uma percepção humana. Se é uma percepção, e aí o que eu falei lá atrás, não, uma IA não tem percepção. Então, consequentemente, não vai gerar arte, por exemplo, tá? Então, só para deixar claro. Entretanto, ela vai conseguir gerar conteúdo, gerar imagem, gerar áudio, gerar vídeo, gerar texto, né? Então aqui tem uma distinção acho que tem uma pequena distinção aí do que é essa arte que a gente fala e do que é essa arte que as pessoas querem que a IA gere ou não, vamos dizer assim, tá? Então, eu não gosto muito de misturar eu não gosto muito de misturar essa questão de geração de imagem com geração de texto, apesar de serem gerações, né, de estar gerando ou áudio, eu não gosto de misturar um pouco porque são mídias que as pessoas consomem de forma diferente, né? E são mídias que perceptualmente as pessoas têm visões um pouco diferentes, entendeu? Delas, tá? E principalmente na internet, que é uma questão muito de infringir copyrights, esse tipo de coisa que acontece até para o cidadão comum, né? Por questões de
pirataria, etc e tal. Mas beleza, tá bom? Ah, então, assim, ele comenta aqui de algumas questões ah, de LLM ser eficiente ou não, esse tipo de coisa. Bom, uma IA provavelmente dificilmente vai ser tão eficiente quanto o cérebro humano por um monte de questões de engenharia, tá? Tem uma barreira de engenharia bem grande aqui para você comparar energeticamente, por exemplo, uma IA hoje com o cérebro humano. Talvez no futuro isso possa melhorar, acho difícil, mas nunca se sabe, né? Ah, e então ele trata um pouco disso, né? Comenta que ninguém vai pagar para ouvir música feita por IA, tal, mas enfim. Então, os usos diferentes, eu acho que acaba misturando um pouco isso. Bom, eu escrevi um, alguns meses atrás, já vai fazer 300 e poucos dias, um blog post falando sobre IA gerar arte. E aí eu tratei especificamente, muito forte, dessa questão de imagem, tá? Porque é o que eu falei, a nossa percepção muito de arte é de estar num museu, por exemplo, e lá não vai ter um livro necessariamente. Tem um ou outro, mas não tem livros, né? Porque é uma mídia, e aí eu vou usar uma bem aqui, aspas duplas aqui, é uma mídia simples de copiar, né? Desde a invenção da prensa, da impressão mecânica lá atrás, né? Quando começou a imprimir livros, isso se tornou uma coisa simples de copiar. Enquanto que um quadro, né, uma escultura, não é uma coisa tão simples de ser copiada. Hoje é mais por causa dos meios digitais, só que ao mesmo tempo o livro também é muito mais simples, certo? Você não precisa nem copiar, você só copia o arquivo, né? E a imagem também. Mas o que eu quero dizer é que lá atrás, a mídia física, livro, era uma questão um pouco mais simples de copiar. Mas de qualquer forma, vamos lá. Então, assim, se eu escrevi um blog post falando sobre, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu não discordo do autor, né, do que o Adolfo compartilhou aqui, do autor que o Adolfo compartilhou, que não vai gerar arte. Eu acho que não gera mesmo, porque a arte tem várias camadas, tem expressão humana, tem o trabalho humano envolvido, tem várias coisas que eu escrevi no meu blog post a respeito, tratando sobre arte, né? Mas há de se fazer uma distinção entre o uso da geração de imagem, de áudio, de texto em fazer arte, tá? Eu acho que essa parte, infelizmente ou felizmente, aí vai depender de cada um, essa questão de geração de conteúdo, tá? Geração de conteúdo, se vai ser conteúdo texto falado, texto, áudio ou imagem, vai depender de cada um, tá? As ferramentas elas vão continuar existindo, quer queira ou não, certo? Quer você queira ou não, essas ferramentas de engenharia, elas vão continuar existindo. Pode ser que elas não sejam ofertadas ao público via uma empresa, ou elas se tornam um pouco mais restrita, dado o custo energético, etc e tal, mas elas vão continuar existindo, né? Alguém vai conseguir rodar na sua própria máquina o modelo. O modelo está disponível para rodar, certo? Alguns, né? Não todos, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, sim, provavelmente teremos mais modelos que estejam disponíveis para as pessoas rodarem nas suas máquinas, né? Então, isso não é uma questão que vai sumir. Vai acabar, por exemplo, esse investimento exacerbado em empresas que estão vendendo produtos de IA. Isso provavelmente vai acontecer mesmo, é inevitável. Mas a ferramenta, a tecnologia, ela vai continuar existindo indiferente disso, né? E as pessoas vão continuar gerando esse tipo de conteúdo indiferente disso. Pode acontecer de evitar o que para mim faz todo sentido a venda desse tipo de conteúdo não seja tão válido quanto o conteúdo criado por uma pessoa. Então, o quadrinho que eu crio é menos valioso do que o quadrinho que um quadrinista efetivamente cria, e que já é verdade hoje, né? O problema de tudo isso que eu vejo é diferenciar um conteúdo gerado por IA de um conteúdo não gerado. Hoje ainda a gente tem bastante coisa que a gente consegue perceptualmente enxergar, só que se os modelos continuarem melhorando em termos de modelagem, que vai acabar acontecendo mesmo, vai ser mais difícil de conseguir enxergar isso, tá? Principalmente em imagem, né? Que o nosso olho ele tenta enganar um pouco a gente para perceptualmente aceitar as coisas, né?
Então isso vai ser um pouco mais difícil. E som também, né? E quem não é treinado vai ser mais facilmente enganado, né? Eu vou pôr entre aspas aqui, o enganado, porque se a pessoa tá falando que tá sabendo que tá consumindo aquele conteúdo de A, ela não tá sendo enganada, né? Ela tá sabendo que ela tá consumindo. Quem está comprando, tudo eu tô falando de comprando, tá? Quem está comprando o conteúdo, né? Enfim. Tá? Então, em linhas gerais, para finalizar o vídeo, eu também não quero me delongar muito aqui. Em linhas gerais, IA não gera arte, não cria arte, vou mudar a palavra, não cria arte, IA gera conteúdo. Gera imagem, gera áudio, gera vídeo e gera texto, tá? Não cria nada disso. Tudo isso já foi criado. Tudo que ela está gerando já foi criado. É só. É o que eu sempre falo no outro canal que eu participo do pessoal. É só uma média estatística de tudo isso, tá? De certa forma, entre aspas também, tá? Então não está gerando. Não está criando, está gerando, tá bom? É isso. Não se esqueça de deixar o like. Espero que tenham gostado. Esse é meu ponto de vista de algumas questões relacionadas a essa parte de geração, tá? Então deixa o like no canal, se inscreve, marca o sininho, né? Para próximos conteúdos. Valeu, obrigado, tchau.